Continuando, pessoal, vamos lá. Então, depois que eles colocam as ideias da Constituição, né? Eles colocam a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, começa a aparecer um sistema político chamado monarquia constitucional. Ou seja, vai ser monarquia, vai ter um rei, mas ele vai ter o poder limitado pela Constituição. Tá? Esse é o momento da Revolução Francesa, que é chamado de monarquia constitucional. Ah, professor, como assim? Como que o rei vai aceitar assinar a Constituição? Vamos lá, por partes. Primeira coisa, que o Luís XVI ele vê que está se fechando. Está fechando o cenário político para ele, correto? Então, qual medidas que ele começa a tomar? Ele começa a organizar tropas junto com os países aliados, que são absolutistas também, principalmente Áustria e Prússia, e começam a organizar com eles, né, com os países de fora, a invasão da França para tirar os revolucionários do poder, tá? Então o rei começa a articular isso, porque ele está perdendo poder, né, o rei. Então ele organiza isso, e uma forma dele comandar esse exército que está se formando fora do país, então ele tenta fugir. Ele tenta fugir da França para se organizar e tomar de novo o poder da França, né, contra os revolucionários. Aí o que acontece? Ele é detido, ele não consegue fugir, certo? Então ele é detido e levam ele de volta, né? Trazem de volta para o palácio, certo? Aí o que eles começam a obrigar, né? Os revolucionários obrigam o rei, o monarca, né, Luís XVI, a assinar a Constituição, a jurar lealdade à Constituição, certo? Então esse momento é muito importante. Ele tem que jurar sobre o livro da Constituição que vai segui-la, tá? Por isso monarquia constitucional. Obrigam o rei a jurar a Constituição. Ah, professor, que mudanças foram trazidas por essa Constituição? Vamos lá. Primeira coisa, Montesquieu, os três poderes, aplicam os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. O executivo seria o rei, né? E assinar as leis que eram feitas pelo legislativo, que eram deputados, né? Normalmente sempre da burguesia. E o judiciário, os juízes normalmente, mas não tem mais vínculo com o rei, tá? Então os três poderes de Montesquieu são aplicados. Iluminismo novamente, gente. Outro, abolir os impostos. Nossa, o que a gente está ouvindo, né, desde o primeiro vídeo, a abolição dos impostos, então, vai tirar o poder, o privilégio do primeiro e do segundo estado, do clero e da nobreza. Os que tinham ficado, né? Porque muitos nobres e clérigos já tinham fugido da França. Viu que o circo estava fechando, não quiseram continuar não, certo? Outro, livre comércio, Adam Smith, certo? Os liberais econômicos. Então ele fala que quando tem um produto, alguma coisa para ser comercializado, todo mundo tem que ter o direito a ele. Não é mais igual o rei que pega na colônia algum produto e dá o monopólio para alguns burgueses. Não. Agora todos têm o direitos aos acessos aos produtos, tá? Não é só mais para quem tem um monopólio, porque nem existe mais. Eles cortam livre comércio. Iluminismo de novo. Tributos sobre propriedades. Isso é para atingir a nobreza. Já que a nobreza tem grandes propriedades, né? Que tinha desde o privilégio com o rei, eles têm que pagar tributo agora, certo? E eles instauram o voto censitário, tá? Contraditório, professor? Mas é um momento que vocês vão ver quem que vai entrar no poder, só um minuto. Então, eles colocam o voto censitário, que só poderia votar quem tivesse uma renda estipulada. Não era toda a população, certo? E vamos entender as tendências políticas. Nós estamos falando que agora vai ter uma Constituição, então vão ter representantes do povo. Ah, professor, quais as tendências políticas que tem nesse momento, então, já que vai ser dividido as questões políticas? Primeiro, girondinos, eles que vão ter o poder primeiramente, tá?
Os girondinos eram representados pela alta burguesia e a nobreza liberal. Professor, você não falou que a nobreza estava fugindo? Mas ó, nobreza liberal, tá? Que tem um pensamento iluminista. Eles continuaram e querem produzir através do liberalismo, né? Livre comércio e tudo mais. Então eles ficaram. Então, alta nobreza e... Desculpe. Alta burguesia e nobreza liberal, girondinos, tá? Nome girondinos. Ah, professor, o que eles defendiam? Uma república moderada. Eles não defendiam que tinha que mudar de uma vez. Não pode ser radical, segundo os girondinos. E também tinha a classe que defendia a monarquia constitucional, que é o momento que está vivendo. Então, os girondinos também, monarquia constitucional, nós defendemos também. A de baixo, né, a próxima, jacobinos. Os jacobinos, que vão chegar no poder também na parte mais radical, são a pequena e média burguesia, certo? A pequena e média burguesia, e eles defendiam a igualdade perante a lei. Ponto. Certo? É bem abrangente. Quando a gente fala que uma pessoa defende a igualdade perante a lei, a Constituição tem que valer para eles. A igualdade não pode ser para só uns, para todos. Próximo, cordeliers. Os cordeliers, eles também eram chamados de sans-culottes. Ah, professor, como assim? Significa sem culottes. O que significa isso, professor? É que as pessoas, a nobreza, as pessoas da alta da pirâmide, eles usavam uma calça que parecia um culote e descia. Então parecia que estava cheia na parte do culote. E quem poderia usar isso era quem tinha dinheiro para comprar uma calça dessa, tá? Que era os nobres, correto? Então quando a gente fala sem culotes, é porque essa população, o cordeliers, eles não tinham condição. Tá? Ah, professor, quem que fazia parte então dos sans-culottes ou cordeliers? Trabalhadores urbanos, pequenos comerciantes e artesãos, tá? Normalmente pessoas que vivem no meio urbano, tá? Eles eram totalmente mais radicais que os jacobinos, tá? Eles não querem só a igualdade perante a lei, eles querem outras mudanças. Ah, professor, fale então por que é radical. Reforma agrária. Eles achavam que deveria dividir as terras. República, eles acharam que não. Agora é monarquia constitucional, mas a gente tem que instaurar a república, agora, né? E eles queriam um governo popular, onde a população, as classes populares pudessem participar do governo, correto? E outra coisa vivendo nesse momento da monarquia constitucional, começaram a aparecer ameaças estrangeiras. Lembra que eu falei para vocês da Prússia e da Áustria que apoiavam Luís XVI quando ele queria fugir? Então, a França declara guerra contra a Áustria e Prússia porque elas estão querendo derrubar o governo revolucionário. Então, começa uma guerra aí, certo? E aí, sabendo disso, que tem uma ameaça estrangeira vindo para a França, os radicais começam a armar a população. Não, estamos vivendo num momento de caos, temos que defender nossa nação, nossa pátria, certo? Então eles começam a armar para defender contra Prússia e Áustria. Próximo que a gente tem que falar é que a França acaba derrotando essa invasão da Áustria e da Prússia, tá? E consideram o Luís XVI um traidor por movimentar essa invasão externa na França. Colocam ele como traidor da pátria, né? Pelas alianças estrangeiras. E ele é preso, tá? No momento que ele é preso, acaba, entre aspas, uma questão de monarquia, porque não tem rei, né? O rei está preso. Aí eles pensam, não vamos colocar outro rei. Aí inicia uma parte da revolução chamada Convenção Nacional. Ah, professor, o que muda nessa Convenção Nacional? Vamos lá. Colocam a república. Não tem rei, vamos instaurar a república. E muitos políticos queriam a república, né? Então, coloca na república. Ah, professor, e se o rei tentar novamente um golpe para tirar os revolucionários?
eles guilhotinam o rei. Ou seja, julgam ele já está preso, né? Então eles condenam ele à morte. E na época era a guilhotina. A guilhotina era uma forma de morte na França. Então vocês vão ver que o período do terror vai ser guilhotina atrás de guilhotina. Vai guilhotinar muita gente que é opositor ao movimento também. Mas já já a gente chega nesse momento. Lembra do filme de Alice nos Países das Maravilhas? Que a Rainha Branca fala, cortem-lhe as cabeças. É uma referência à Revolução Francesa, ok? Então vamos lá. Esse primeiro momento inicial da convenção, quem vai para o poder são os girondinos. Lembra? Os mais ricos, alta burguesia e nobreza liberal, eles chegam ao poder, inicialmente, certo? Aí, mas o que acontece? A França passa por uma crise absurda econômica, tá? E começam a cada vez mais ficar em oposição aos girondinos. Os jacobinos e os sans-culottes, eles começam os radicais, né? Eles começam a pressionar cada vez mais os girondinos. Ó, não podemos, a gente fizemos a revolução e o povo está passando fome ainda. O que a gente vai fazer? Né? As camadas populares se uniram com eles, né? E o que aconteceu? Derrubaram os girondinos. Ficou insustentável o governo deles. Aí chega quem no poder? Jacobinos, tá? Aqueles da pequena e média burguesia. Eles começam a organizar novas mudanças. A primeira mudança que ele faz é o fim dos direitos feudais. Que é assim, pensem comigo. Na Idade Média, os feudos, que são as terras, quem mandava lá é o senhor feudal, é um nobre, tá? Mesmo com o fim do feudalismo, início do absolutismo, esses nobres, eles ainda tinham terras e ainda tinham servos na terra, em pleno século XVIII. E esses servos tinham que pagar tributos ainda que eram feitos na época feudal. Como o que, professor? Banalidade, corvéia, que é o que? Vamos supor que aqui é o feudo. Na terra que o senhor separava ali dele, o camponês tinha que trabalhar 2 a 3 vezes por semana na terra dele, produzir na terra dele. E tem a terra do servo também. Ele tinha que pagar taxas sobre o uso dessa terra ainda século XVIII. E também se ele fosse usar o moinho, qualquer ferramenta que fosse do senhor, ele tinha que pagar. Então, o que acontece? Quando entram os jacobinos, eles quebram com tudo isso. Não vai mais cobrar isso dos camponeses. Então, acaba aí os direitos feudais, que é essa parte que eu comentei com vocês. Então, ele ajuda com isso os pequenos produtores, que daí eles vão ter só a terra para produzir, tá? E a produção não vai ter taxas, né? Tem uma certa taxa que todos têm que pagar agora, os impostos, né? Parte da sua produção, mas não era só eles, eram todos, né? E eles instauram também a lei do preço máximo. Eles colocam um valor limite para o pão, certo? Carne, carvão e lã. As coisas básicas que o povo precisava. Quando chegam os jacobinos do poder, eles colocam um preço máximo para isso, um limite de valor. Não pode ultrapassar isso, senão o povo não come, certo? Então eles colocam nesses produtos básicos um preço base, por isso preço máximo, né? Próximo, eles dão o direito à greve a todos. Eles colocam fim ao voto censitário, tá? Não é mais por renda só, vai ser os homens. Vamos dizer que vai ser uma forma de sufrágio eleitoral, ou seja, os homens maiores de tanta idade podem votar, certo? Eles colocam fim também à escravidão nas colônias. Lembram que eu passei para vocês sobre a independência do Haiti? Que teve um período que ele coloca fim à escravidão, que daí eles começam a se organizar para tomar o poder? Então, foi nesse momento, no governo dos jacobinos, eles param com a escravidão, correto? Próximo,
As escolas são consideradas laicas, eles constroem escolas laicas e também gratuitas, né? Não é mais só quem é da nobreza ou da alta burguesia que pode estudar. Então vai ser gratuita e vai ser laica, não vai ser mais religiosa a educação, certo? Próximo, eles colocam o conhecimento científico e crítico como importante, pensamento crítico, né? Isso é ressaltado nesse momento da Revolução Francesa que os jacobinos estão no poder. Pensamento científico e pensamento crítico. Próximo, constrói bibliotecas públicas também para incentivar o acesso à educação, certo? E vamos entender o porquê que ainda vivem conflitos essas regiões. Vou colocar para vocês. Externamente, os países europeus eles formaram uma coligação para evitar a Revolução Francesa. Então se aliaram vários países europeus para tentar impedir que a Revolução avance na França. Então fizeram uma organização militar para, se for preciso, vai atacar a França se começar a radicalizar. Outro, internamente a crise financeira, né, que mesmo ajudando na questão do mais pobres, né, que eu falei as medidas para vocês agora, a crise vem de muito tempo, vem de antes da Revolução, que eu já fiz o vídeo para vocês. Então, é uma bola de neve, né? Você tenta cobrir um lado, solta do outro. Então, não teve nenhuma solução econômica. Eles pensaram mais nas soluções políticas e o pouco que mudou nas soluções financeiras, econômicas, não supriu a questão desse momento de crise, certo? Gente, por enquanto é só, já a gente volta.